Boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver vai ficar para a glória de Deus. A gente temos que pegar hábito de orar, né? Porque a palavra de Deus diz que é para nós orar sem cessar. Então nós precisamos estar orando o tempo todo para que Deus venha nos dar livramento, para que Deus venha cuidar dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, dos nossos vizinhos. É preciso a gente estar em constante oração, porque só oração vai ajudar nós, porque sem oração é difícil de as coisas acontecer, porque é a oração que move a mão de Deus. Nós estamos orando, Deus está nos respondendo. Precisamos estar sempre em oração, e Jesus já ensinou para nós, e nós devemos orar. É uma necessidade, orar é uma necessidade. Precisamos estar sempre em oração para que Deus venha nos socorrer. Igual o Salmo 121, que diz que o nosso socorro só vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E por isso nós precisamos orar. Então, aqui na palavra de Deus, que está em Lucas, capítulo 18, Jesus diz assim, Um dia, Jesus contou aos seus discípulos uma história para mostrar a necessidade que eles tinham de orar, sempre, e mostrar-lhe que deveria continuar orando até vir a resposta. Havia na cidade um juiz, disse ele, homem muito mau, que fazia pouco caso de todos. Uma viúva daquela cidade vinha frequentemente suplicar justiça contra um homem que lhe havia causado prejuízos. O juiz não fez caso dela durante algum tempo, mas no fim ela o deixou nervoso. Eu não tenho medo de Deus, nem dos homens, disse ele consigo mesmo. Porém, esta mulher está me incomodando. Vou fazer com que ela receba justiça, pois está me cansando com as suas queixas constantes. Então o Senhor disse, se até mesmo um juiz mau pode ser vencido como aquele foi, vocês não acham que Deus, sem falta, fará justiça ao seu povo, que lhe suplica dia e noite? Sim, ele lhe responderá depressa, mas a questão é, quando eu comecei a voltar, quantos que têm fé e estão orando, encontrarei? Depois ele contou essa história a alguns que se orgulhavam da sua boas qualidades e caçoavam de todos os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era um fariseu orgulhoso e o outro um desonesto cobrador de imposto. O orgulhoso fariseu orava assim: eu lhe agradeço, ó Deus, porque não sou um pecador como todos os demais, especialmente como aquele cobrador de imposto ali, porque eu nunca engano os outros. Eu não cometo adultério, jejuo 2 vezes por semana e dou a Deus o 10º de tudo quanto ganho. Mas o cobrador de imposto ficou em pé de longe e não tinha coragem nem para levantar os olhos ao céu quando orava. Porém batia no peito com grande arrependimento, exclamando: ó Deus, tenha misericórdia de mim, um pecador. Eu lhe digo que esse pecador, e não o fariseu, voltou para casa perdoado, porque o orgulhoso será humilhado, mas os humildes serão honrados. Glória a Deus, aleluia. Olha que lindo, né? Não adianta a gente querer exaltar, né? Se dar, falar que nem ele fez, né? Dando uma de que o outro não fazia nada disso, mas ele fazia tudo. No final, o outro, ele estava se humilhando para Deus. E esse outro estava se exaltando, se orgulhando do que ele fazia. E Deus não se agradou dele, mas se agradou do outro, que estava com humildade de coração. E nós temos que ser humilde, porque nós somos pecadores, mas nós temos que ter consciência que nossos pecados Deus já perdoou, mas que nós possamos estar sempre com Ele para que nós não possamos fazer mais pecado algum. E aquele homem, ele cometeu pecado, mas ele estava ali arrependido.
Igual nós temos todos que se arrepender do nosso pecado. Mas o outro já está se achando o santarrão, está se achando muito bonzão demais e achando que não estava mais pecando. Mas ele só estava pecando em fazer o que ele estava fazendo, se orgulhando. Isso Deus não aceita. Essa palavra ela se encontra em Lucas capítulo 18, para a sua meditação. Nós podemos orar por tudo e por todos, né? Orar para as pessoas lá que estão na guerra, né? Orar por os nossos vizinhos, pelos nossos filhos, por um parente que está doente no hospital, pelo vizinho que também está doente. Nós nunca podemos parar de orar. Nós temos que estar orando constantemente para podermos ter a graça do Senhor sobre nossas vidas. Que nós temos que fazer o que Deus pediu para nós fazer. E Ele pediu para nós orar sem cessar. Então não deixe de orar. Ore quando você for dormir. Ore quando você for levantar. Ore quando for trabalhar. Ore quando vem do serviço. E ore quando está precisando de algo. Tem que orar. Todo dia. Tem que orar. Mesmo se você não ficar de joelho, mas que você venha orar em pensamento. Ore também em pensamento. Você está lavando louça? Vai orando. Você está dirigindo no carro? Vai orando. Você vai passar por um lugar escuro? Ore em pensamento. Mas viva sempre em constante oração, para que Deus venha te guardar, te proteger de todo perigo, de todo mal, de toda obra maligna, de toda a força das trevas. Nós precisamos estar orando para que Deus venha mudar as nossas vidas. Porque quando nós oramos também Deus muda as nossas vidas, vai mudando nós por dentro, vai mudando nossa atitude. Nós chegamos mais perto de Deus em oração. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, eu oro para essas pessoas, Senhor Deus, meu Pai, que está falando, não adianta orar mais não, irmã, a gente ora, mas Deus não ouve as nossas orações. Deus ouve sim, irmã, pode ficar tranquilo, que Deus ouve, não é o tempo agora, mas Ele vai mudar a sua vida. Pai amado, Pai misericordioso, muda a vida dessa pessoa, Senhor Deus, que está pensando, Senhor Deus, meu Pai, que o Senhor não está nem aí para ela. Oh, Pai, está querendo até se matar, porque a vida dela está tão difícil que ela não aguenta mais. Senhor, entra, Senhor Deus, meu Pai. Entra com o teu poder, meu Pai, nessa vida. Muda, Senhor Deus, meu Pai, a vida dela, Senhor. Vai abençoando ela, Senhor. Vai jogando por terra todo mal, toda marido, toda força da treva, toda inveja, todo orgulho. Vai jogando por terra, Senhor Deus, meu Pai, toda calúnia, toda fofoca. Onde diz que me diz. Vai jogando por terra da vida dessas pessoas, Senhor, as doenças, Senhor Deus, meu Pai. Oh, Pai, obra em macumbarias. Vai jogando por terra, Senhor Deus, todo mal que, meu Pai, que impede essa pessoa, meu Pai, de ser feliz. Vai jogando por terra, Senhor Deus, meu Pai, toda maligna, Senhor Deus, meu Pai, sobre o casamento dela, Senhor. Toda inveja, todo orgulho, Senhor Deus, vai jogando por terra, Senhor Deus, abençoa esse casamento, abençoa a saúde dela, abençoa o emprego dela, abençoa, Senhor Deus, a vida dela espiritual, a vida física, a vida mental, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a casa dela, o esposo dela, os filhos dela, Pai. Em nome de Jesus, abençoa essas pessoas, é o que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus.